Bom dia! No dia de hoje, eu e meu grupo iremos apresentar sobre a Segunda Guerra Mundial, que foi uma disputa de diversos países e que, embora tenha tido um impacto negativo no mundo, também fez um avanço tecnológico em uma variedade de áreas, como comunicação, saúde e avanços químicos. O termo Tratado de Versalhes se refere a um acordo que foi assinado no ano de 1919, depois do fim da Primeira Guerra Mundial. As diretrizes do acordo foram decididas pelos países vencedores e impostas aos países derrotados. Porém, entre os derrotados, uma nação se destaca, a Alemanha. Isso porque a nação alemã foi considerada a principal culpada pela guerra. Ficou acordado que a Alemanha deveria pagar uma imensa indenização aos vencedores. Ainda, o país foi desmilitarizado, significa que os alemães não poderiam possuir um exército de grandes proporções em seu território. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, um forte sentimento nacionalista se instalou em diversos países da Europa. Isso porque diversas nações, com destaque para a Alemanha e Itália, perderam muitos de seus territórios para outros países. Assim, as nações passaram a desenvolver um forte sentimento nacionalista, que seria alimentado pelos líderes populistas que chegariam ao poder na década de 20, como Adolf Hitler e Benito Mussolini. Como mencionado, o Tratado de Versalhes afetou diretamente a Alemanha. Uma das consequências do acordo foi a criação da República de Weimar, no ano de 1918. Esse governo deveria governar a Alemanha de forma liberal, porém, os líderes não recebiam apoio de nenhum dos lados da política, uma vez que governavam segundo as imposições do Tratado de Versalhes. Política de apaziguamento. As potências ocidentais, como a Grã-Bretanha e a França, inicialmente tentaram evitar o conflito através de concessões a Hitler, como no Acordo de Munique de 1938, que permitiu a anexação da Tchecoslováquia pelos nazistas. Invasão da Polônia. A guerra começou formalmente em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia. Em resposta, Grã-Bretanha e França declararam guerra à Alemanha, marcando o início do conflito global. Os grupos que se enfrentaram na guerra foram os aliados, formado por Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos, e o eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão. A guerra se iniciou na Europa, mas espalhou-se pela África, Ásia, Oceania e ela contou com o envolvimento de nações de todos os continentes, inclusive o Brasil. Ela era organizada em 3 fases distintas: a fase da supremacia alemã, a fase em que as forças estavam equilibradas e a fase que marcou a derrota do eixo. Esse conflito ficou marcado por uma série de acontecimentos impactantes, tais como o massacre de Katyn, o Holocausto, o massacre de Babi Yar e o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Ao longo do conflito, diversos países escolheram um lado na guerra. Alguns, como Canadá, Brasil, Austrália, China e Holanda, escolheram o lado dos aliados. Já outros países, como Hungria, Romênia e Croácia, atuaram no lado do eixo. A Alemanha, por si só, conquistou grande parte da Europa Ocidental. O Japão, ele expandiu sua presença na Ásia e no Pacífico, enquanto a Itália se envolveu na África. A guerra ela ganhou uma dimensão global com a entrada dos Estados Unidos após o ataque a Pearl Harbor em dezembro de 1941. O Brasil ele se manifestou primeiro sendo neutro na guerra, porém, em 1942, o presidente norte-americano Franklin Roosevelt visitou o Brasil e fez um acordo com o presidente da época, que era o Getúlio Vargas, para usar seus aeroportos na guerra. Em consequência, o Brasil se juntou à guerra e lutou em batalhas importantes, uma das mais marcantes do Brasil sendo a vitória do Monte Castelo. Bom, a Segunda Guerra Mundial foi um conflito global que envolveu várias frentes de batalha em diferentes partes do mundo, tendo várias frentes de guerra, como a Frente Ocidental, que aconteceu a invasão da Polônia pela Alemanha em 1939, que marcou o início da guerra. A Frente Oriental, que foi considerada uma das frentes mais brutais, envolvendo a Alemanha e a União Soviética. A Frente do Mediterrâneo e Norte da África, que ouviu combates entre as forças do eixo e os aliados em regiões como a Líbia, Egito e Itália. E a Batalha de El Alamein, que foi uma das mais sangrentas.
e a Frente do Pacífico, que teve como protagonistas os Estados Unidos e o Japão, e as batalhas importantes que foram Midway e Guadalcanal, e por fim, a Frente do Atlântico, que foi principalmente batalhas marítimas entre submarinos alemães e os comboios aliados que levavam suprimentos. O Holocausto foi um dos aspectos mais sombrios da Segunda Guerra Mundial. O regime nazista implementou um genocídio sistemático contra judeus, ciganos, deficientes e outros grupos considerados indesejáveis. Foram cerca de 6 milhões de judeus que foram assassinados nos campos de concentração. Em maio de 1945, marcou o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. As forças soviéticas capturaram a cidade após intensos combates, levando à rendição incondicional da Alemanha nazista. Esse evento também simbolizou o colapso do Terceiro Reich e o início da divisão da Alemanha em zonas de ocupação, que eventualmente levariam à Guerra Fria. As conferências pós-Segunda Guerra Mundial foram cruciais para definir o futuro do mundo após o conflito. Conferência de Yalta, fevereiro de 1945. Realizada na cidade de Yalta, na Crimeia, essa conferência reuniu os líderes das nações aliadas, Franklin Roosevelt, dos Estados Unidos, Winston Churchill, do Reino Unido, e Joseph Stalin, da União Soviética. Os principais objetivos foram assegurar o rápido fim da guerra e dividir as zonas de influência na Europa, decisões importantes que incluíram a divisão da Alemanha em zonas de ocupação. Conferência de Potsdam, julho de agosto de 1945. Essa conferência ocorreu em Potsdam, Alemanha, e contou com a presença de Harry Truman, dos Estados Unidos, Clement Attlee, Reino Unido, e Joseph Stalin, da União Soviética. O foco principal foi a administração e ocupação da Alemanha após sua rendição. Decisões incluíram a desmilitarização, desnazização e democratização da Alemanha. Conferência de São Francisco, abril a junho de 1945. Realizada em São Francisco, Estados Unidos, essa conferência teve como objetivo principal a criação da Carta das Nações Unidas, estabelecendo a ONU a uma organização internacional para promover a paz e a cooperação global. Rendição do Japão. A rendição do Japão ocorreu em agosto de 1945, após os Estados Unidos lançarem bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. A devastação causada por essas bombas, juntamente com a declaração da guerra da União Soviética contra o Japão, levou o imperador Hirohito a anunciar a rendição incondicional do Japão em 15 de agosto de 1945. Esse evento marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. Consequências materiais. Destruição de infraestrutura. Cidades inteiras foram destruídas, especialmente em países como Alemanha e Japão. A guerra causou enormes perdas econômicas, com muitos países enfrentando a tarefa de reconstruir suas economias devastadas. A queda de Berlim e a rendição do Japão levaram à reconfiguração das fronteiras e a criação de novas alianças políticas, como a divisão de Alemanha e a ocupação do Japão pelos Estados Unidos. Milhões de pessoas foram deslocadas e o trauma da guerra e do Holocausto deixou cicatrizes profundas nas sociedades afetadas. Perdas humanas. A guerra resultou na morte de cerca de 70 a 85 milhões de pessoas, incluindo soldados civis, que representavam cerca de 3% da população mundial na época. Deslocamento forçado. Milhões de pessoas foram deslocadas das suas casas devido a combates, perseguições e mudanças de fronteiras. Isso levou à crise de refugiados e deslocados em várias regiões. Muitas cidades foram devastadas por bombardeios e combates, resultando em grande destruição da infraestrutura e habitação. A guerra levou ao colapso de regimes totalitários e ao surgimento de novas potências globais, como os Estados Unidos e a União Soviética. Ele também contribuiu para o início da Guerra Fria e a divisão do mundo em blocos ideológicos. Após a guerra, a Europa ficou tão fraca que não conseguiu mais manter suas colônias, que fez em outros países. A Alemanha teve seu território e capital divididos entre os países vencedores. A economia mundial foi reestruturada e com duas grandes potências logo estariam em conflito, e as armas nucleares criadas na guerra se tornaram objeto de intimidação, sendo hoje em dia as armas mais ameaçadoras da história. Conclusão. A Segunda Guerra Mundial marcou tanto o mundo que tiveram que fazer outra instituição para fazer a paz, assim criada a ONU. Hoje em dia os centros de concentração são conservados para a humanidade ver e chegar à conclusão de quão horríveis eram. Suas causas e consequências ainda são estudadas até hoje, com lições importantes sobre cooperação internacional.